Shalom e bem-vindos à Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Are you walking on the right way? You see, Você está caminhando da maneira correta? Acredito que, por natureza, temos essa tendência de desejar que as coisas se deem da maneira mais fácil. E se dependessem de nós, quando temos a oportunidade de tomar uma decisão, geralmente escolhemos o que pensamos que será mais fácil e que não será nem problemático, nem difícil, mas essa forma de ver a vida não é a correta. Devemos entender, como discípulos do Messias Yeshua, que quando nos apropriamos da fé, da palavra de Deus e da verdade que as Escrituras revelam, sabem o que isso produz? Isso nos converte em inimigos do mundo. E descobriremos, como seguidores do Messias, que seremos odiados, seremos perseguidos e o mundo não nos apoiará. Não lhe agradaremos e o mundo estará contra nós. Devemos saber isso de antemão para orar de forma efetiva, para não sermos surpreendidos diante do que enfrentaremos e que possamos buscar a força, a perseverança e a resistência no poder do Espírito Santo para manter um caminhar, um estilo de vida que agrade a Deus. Quando caminhamos em obediência, encontraremos oposição. Tomem suas Bíblias e vamos comigo ao livro de Mateus, capítulo 7. Livro de Mateus, capítulo 7. Estamos no meio de um estudo sobre o famoso Sermão da Montanha. O que o Messias deu aos seus discípulos para que possamos nos comportar de maneira digna e admirável. Esse deveria ser o seu objetivo e o meu. Primeiro e principalmente, quero viver uma vida que louve a Deus, que lhe agrade porque cumpre com seus propósitos. E a chave é essa: viver conforme o propósito para o qual Ele me salvou. Ele foi a essa cruz, derramou seu sangue, sofreu uma morte extremamente dolorosa, para que você e eu sejamos uma nova criação. Não só para o maravilhoso propósito de, sim, que ao morrer possamos ir ao céu, e claro que ele morreu por isso. É uma promessa, uma maravilhosa promessa, uma verdade fundamental da nossa fé. Mas entendamos que existe não só um resultado futuro, mas também um presente, um resultado contínuo para o nosso dia a dia, sendo seguidores do Messias. Esse resultado é que vivamos de uma maneira que cumpra com seus propósitos. Notem o que diz aqui em Mateus 7. Continuaremos onde ficamos na semana passada. Vejamos o versículo 13. Instruções. E essas instruções são imperativas, o que quer dizer que são mandamentos. E mandamentos com sentido de urgência. Ele diz: entrem pela porta estreita. Assim que, quando tomemos decisões, encontraremos, segundo o que nos diz aqui, que elas devem ser estreitas, querendo dizer que poucas pessoas pensarão como nós. Não será o mais popular, nem com o que a maioria das pessoas concorde. Assim que diz, entrem pela porta estreita. Por quê? Porque larga é a porta. E essa seguinte palavra é espaçoso é o caminho. O caminho que leva a... E a seguinte palavra significa destruição. Entendam isso. Quando lemos as Escrituras,
tendemos a ver o que chamamos de dicotomias. Uma dicotomia não é mais do que uma divisão entre duas coisas. E, com frequência, ambas são radicalmente diferentes. Nas Escrituras encontramos luz e escuridão, bem e mal, o que é correto, o que não é correto. Falamos de polos opostos. E aqui nos indica que existem duas maneiras de viver a vida. Nos quer dizer que nossa vida experimentará destruição. Alguns de vocês, ouçam bem porque isso é um fato. Muitos de vocês estão vivendo tomando decisões que são destrutivas para vocês. Não só destrutivas nesse mundo, nessa vida, mas que também trará destruição eterna. Estarão arrependidos pela eternidade. Assim que, para alguns de nossos espectadores, essa pode ser uma maravilhosa oportunidade para realizar uma mudança. Uma mudança eterna que transformará tudo em você. Não só hoje ou amanhã, ou no próximo ano, ou dentro de 10 anos, o que seja. Enquanto você tenha fôlego, sua vida será transformada. E ainda que deixe de viver, adivinha que acontecerá o mesmo. Experimentará uma transformação eterna. Existe um caminho. Veremos que há um caminho que conduz à destruição e um caminho que leva à vida abundante, à vida eterna. Assim que uma vez mais lemos: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E aqui está o mais triste. E muitos são os que entram por ela. A maioria das pessoas, a grande maioria, tomará o caminho incorreto. Estará entrando pela porta incorreta. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E logo diz, são poucos aqueles que a encontram. Permitam-me dizer que não tropeçaremos com essa porta por casualidade. Só a encontraremos como resultado da revelação de Deus. Direi novamente, aqueles que encontrem o caminho correto, essa porta estreita, esse caminho que é apropriado, mas difícil, só o encontrarão pela verdade de Deus. E a maioria das pessoas nesse mundo não a encontrará. Eles estão no caminho que conduz à destruição. Posso me lembrar de quando estava no ensino médio, quando estourou a canção Highway to Hell, Estrada ao Inferno. E o cantor dizia, estou na estrada ao inferno. É popular, as pessoas a cantavam, mas pensem nisso por um momento. Só o fato de proclamar, estou nesse caminho a essa destruição eterna, castigo eterno, e que seja algo popular entre as pessoas, só demonstra ou confirma quão enganada a humanidade está. Que as pessoas estão no caminho equivocado, no caminho que conduz à destruição, e cantam sobre isso. Por quê? Porque não creem em um Deus real, um Deus de juízo. Lembrem do que aprendemos há algumas semanas. Não fomos chamados a ser pessoas condenadoras. Nem somos os encarregados de castigar aos demais. Não, tudo isso foi reservado para Deus. E Deus é um Deus de verdade. Um Deus de justiça. Um Deus de bênçãos. Mas devido a que Ele é todas essas coisas, Ele também é um Deus que trará maldição, trará juízo e trará condenação. Por isso, é muito importante que nós tomemos a sério, não a propaganda, o que eu chamo de propaganda satânica. Isso é o que vemos desde a perspectiva do mundo. E permitam-me dizer algo, mais e mais, especialmente com essa mentalidade que está solta pelo mundo. O que se considera politicamente correto, o que as massas aceitam e validam,
é exatamente o contrário à vontade de Deus. A propaganda satânica está recebendo um grande apoio, está se convertendo em um padrão na sociedade, e isso terá uma trágica consequência. E essa trágica consequência será eterna. Leamos de novo e diz que a maioria das pessoas está tomando o caminho incorreto e entrando pela porta equivocada que conduz à destruição. Porque estreito. Vem! Muitas vezes as pessoas me dizem que eu tenho uma mente muito pequena. Mas para mim isso é um elogio, porque supõe que tenhamos a mente estreita. O mundo ensina que temos que ser de mente aberta e abertos a todos. Não. Quando estamos de mente aberta a tudo, é quando o inimigo vem e coloca seu pé na nossa vida. E essa é uma trágica realidade. Geralmente as pessoas estão muito próximas à verdade espiritual e, ao mesmo tempo, muito abertas às mentiras satânicas. E isso não deveria ser assim. E por isso nos adverte que estreito é o caminho e apertada é a trilha que nos conduz à vida eterna, e que poucos são aqueles que o encontram. Versículo 15. O versículo 15 traz como um dos seus principais temas os falsos profetas. Direi isso de novo. Quando lidamos com a propaganda satânica, quando lidamos com aquilo que é uma mentira e distorção da verdade, no centro de tudo isso se encontra a falsa profecia. Na medida que nos aproximamos aos últimos dias, o repetirei, na medida em que nos aproximamos aos últimos dias, e nisso incrementarão as falsas profecias. Agora, as falsas profecias têm uma aparência poderosa. A falsa profecia parecerá poderosa, chegará com sinais e prodígios. Como posso estar tão seguro disso? Leia o livro de Apocalipse. Sabemos que nesse livro, trabalhando junto com o anticristo, está o falso profeta. E haverá muitos sinais que ele fará. Ele fará todo tipo de coisas sobrenaturais e parecerão parcialmente corretas. Ele poderá soar muito bem, mas no final ele está cheio de destruição. E ele receberá o que as Escrituras dizem, que essa besta, o anticristo e o falso profeta, todos serão lançados nesse lago que arde com fogo e enxofre, para sempre e sempre e sempre. E o que eles querem? Nos levar com eles. Por essa razão, tudo isso resulta numa grande advertência. E o versículo 15 diz: e vocês se guardem. E essa é uma palavra para se cuidar e se esconder. Literalmente diz: se guardem a vocês mesmos dos falsos profetas. E esses falsos profetas são aqueles que vêm a você de uma forma tão amável, tão inocente, tão inofensiva na sua aparência, mas estão disfarçados de ovelhas. Na maioria das vezes, as pessoas veem uma ovelha e dizem: não me dá medo. Pode ser que vejam um cachorro que pareça assustador, pode ser que vejam alguma espécie de animal distinto e que este transmita temor de uma forma justificada. Mas as pessoas não têm medo das ovelhas. As ovelhas e cordeiros são muito inocentes. Parecem ternos e inofensivos. E o que mais vemos? Esses falsos profetas vêm como ovelhas, mas por dentro diz, em contraste a isso, em seu interior, eles são devoradores. Essa palavra alguns a traduzem como raptores. É uma palavra para trazer destruição. São destruidores, são lobos devoradores. Versículo 16. Por seus frutos os conheceremos. Muito importante, por seus frutos. Quando Deus está envolvido em um assunto, não perca a sua atenção aqui. O assunto tem consequências eternas. E, frequentemente,
você encontrará autoproclamados movimentos do Espírito Santo e notará que estão cheios de grande emoção. Vêm cheios de milagres e prodígios. E não estou contra dos milagres e sinais, mas devemos levar a sério o que estão nos dizendo aqui. Os sinais e os prodígios acontecem, mas tenhamos cuidado. Vejamos o que vemos aqui. Versículo 16. Por seus frutos os reconhecerão. Vocês não recolhem uvas dos espinhos, nem dos abrolhos colhem figos. Assim que eles produzem algo, mas qual é o fruto? E aqui há algo que temos que prestar muita atenção, e se trata da palavra edificação. Quando o Espírito Santo se move, quando existe um sinal ou milagre, alguma manifestação do Espírito Santo, isso terá uma influência espiritual edificante nessa pessoa. Não só será algo sobrenatural, pelo simples fato de ser sobrenatural. Isso deve produzir algo bom. Vemos aqui que se está falando de uma árvore. O que diz? Regressamos ao versículo 16. Por seus frutos os reconhecerão, porque não se recolhe uvas dos espinhos, nem dos abrolhos figos. Versículo 17. Assim também, uma boa árvore bons frutos produz, mas uma árvore ruim maus frutos produz. Não é algo difícil de entender. E o que é o fruto? Bem, o fruto está relacionado com boas obras. E aqui está a chave. Como sei que algo é uma boa obra ou não? Qual é a resposta? Os mandamentos de Deus. Uma boa obra é uma ação que obedece aos mandamentos de Deus. De novo, digo isso com frequência, porque recebo muitas cartas nas quais as pessoas, seja que ouvem ou que querem ouvir, ou ouvem o que o inimigo está colocando em suas mentes. Já disse muitas vezes que somos salvos pela graça. É um presente gratuito de Deus. E não é por obras para que ninguém se glorifique. Mas aqui está a chave, tendo sido salvos pela graça de Deus. Como alcançamos a graça de Deus? Pela fé. Entendemos sua verdade para poder responder a ela de forma adequada. E tendo feito isso, qual será o resultado? Pela fé, isso deveria impactar e mudar nossas vidas, para que sejamos agora pessoas que produzem bom fruto. Isso significa que tomarei a verdade de Deus, sua revelação e seus mandamentos. Os aplicarei à minha vida. Por quê? Porque eu amo e quero obedecer a Ele. Não se trata de uma obrigação, é uma nova condição de vida. Assim que aqueles que me amam, que me obedecerão. E o que obedeceremos? A revelação de Deus, debaixo da liderança, a guia e o empoderamento do Espírito Santo. Obedeceremos a Ele, e por isso é que diz: uma boa árvore produz bom fruto, e uma má árvore produz mau fruto. Versículo 18. Uma boa árvore não é capaz de dar mau fruto, nem tampouco uma má árvore pode dar bom fruto. Versículo 19. Toda árvore que não produza bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que isso está nos dizendo? Somos salvos pela fé, mas se temos fé em verdade ou não, isso ficará demonstrado por nossa conduta. Nossa conduta não é um instrumento que nos traz salvação, mas nossa conduta confirmará, proverá a evidência. A evidência correta de que se alguém recebeu esse presente gratuito, conhecido como a mensagem do Evangelho, a única mensagem de salvação. Não tem nada de confuso no que lemos aqui. A palavra de Deus é muito, muito, muito clara. Aquele que recebeu a Yeshua, que realmente deu um passo a Cristo, essa pessoa verá que sua vida será um reflexo
e produzirá bom fruto. E os linimentos para eles são os mandamentos de Deus. Ser capazes de discerni-los. E senão, o que acontece? Diz que essa árvore é cortada e lançada ao fogo, que significa juízo. Não é difícil de entender. Versículo 20. Assim que também seus frutos, por seus frutos, o diz novamente, os reconhecerão. Versículo 21. O versículo 21 fala sobre um tema muito conhecido, mas muito frequentemente mal interpretado. É muito importante que entendamos bem os próximos versículos. Não todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Agora, temos outra escritura. Qual é a vontade de Deus para aquele que está perdido, perdido em seu pecado? A vontade e a obra é crer naquele que foi enviado, ou seja, o Messias e Yeshua, a quem o mundo chama de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Crer nele é a provisão, é o Redentor, é o Salvador. Assim que necessitamos receber a ele, e essa é a verdade bíblica. Quando alguém te diz, nem todo que diga, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Como você deveria responder? Deveria responder dizendo, é certo, só aqueles que receberam o presente gratuito da salvação, pela fé, pela graça de Deus, eles serão salvos. Não por dizer, Senhor, Senhor, mas por entrar em um novo pacto, por fé, através da mensagem do Evangelho. Mas notem o que vemos aqui, versículo 22. Mas nesse dia, muitos me dirão, qual dia? Essa expressão, nesse dia, é uma referência ao dia do juízo. Assim que haverá um dia quando Deus, quem? O Filho de Deus, o Messias e Yeshua, julgará. Isso é o que ele está nos ensinando. Diz, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, por acaso em teu nome não profetizamos? E em teu nome expulsamos demônios? E em teu nome fizemos muitos milagres poderosos? Aqui está o problema. O que descobrimos aqui não é uma escritura que fale sobre perder a salvação. Essas pessoas nunca tiveram, e o provaremos em um momento, nunca tiveram a salvação. Por quê? Eles não entenderam o Evangelho. O Evangelho não é o que eu faço para ganhar a salvação. Esse não é o Evangelho. Isso seria uma violação de toda a ideia, conceito e definição desse termo graça. Isso violaria toda a compreensão que temos da salvação como um presente gratuito, como algo que o Messias comprou para nós. Ele foi quem a ganhou. Ele fez isso. E nós só nos fazemos receptores desse presente. E o que acontece? Como disse antes, se alguém me diz, nem todo mundo entrará ao reino de Deus, nada mais por dizer as palavras, Senhor, Senhor. Lhes direi, é verdade, só aqueles que recebem a graça de Deus, confessando seus pecados, buscando perdão, a misericórdia pelo sangue do Messias. E quando alguém faz isso, pode ter a certeza de que terá segurança eterna. Um seguro eterno de que estarão no reino de Deus, de que entrarão e permanecerão ali. Mas o que essas pessoas fizeram? Quando ouviram isso, começaram a falar. Mas falar sobre suas obras, sobre seus feitos, sobre o que eles realizaram. Sim, eles diziam, fizemos tudo isso no teu nome. Mas essa é a chave. Não fizemos isso por ti? Não fizemos essa outra coisa por ti? O que nós fazemos por Deus não é o Evangelho. O Evangelho é o que Ele fez por mim e o que Ele fez por você. Eles inverteram por completo o Evangelho
E ao invés de se centrar em Cristo, se centraram nas suas obras e não na suficiência da cruz. E quando nós não o entendemos, quando não captamos a mensagem fundamental, notem o que diz, estamos prontos para o versículo 23. Diz, e então essas pessoas que viam tudo insistiam, fizemos isso no teu nome, então confessarei a eles que nunca, em nenhum momento. E isso não é um problema. Devemos estar muito seguros sobre a precisão das Escrituras. Devemos crer o que diz a palavra de Deus, e não só o que nós pensamos nesse sentido. Como nós diríamos as coisas se fôssemos Deus? Isso é uma bobagem. Assim que diz, então confessarei a eles que nunca, em nenhum momento, jamais houve um tempo. É o que essa palavra literalmente significa em grego. Nunca houve um tempo em que os haja conhecido. Diz aqui, nunca os conheci. E logo diz, apartem-se de mim. Quê? Vocês que são fazedores. De quê? E não se percam dessa palavra. Aqueles que fazem obras, e se vemos bem a palavra, é anomian. Que significa? A palavra nomos é lei. E o prefixo a, antes da palavra, significa anarquia, sem lei, gente que vai contra a lei. Aqui está a chave. Quando eu recebo a graça de Deus, assim como disse Paulo, tal como ele a experimentou, tal como outros o disseram no livro de Atos, estavam falando com Paulo em Jerusalém e lhe disseram, quantas miríades? Isso significa dezenas de miríades. De dezenas de miríades dos judeus. Ouviram bem? Quantas miríades de judeus receberam o Evangelho? E diz, cada um deles são zelosos. De quê? Da lei. Do que estou falando? A lei nos ensina a amar. Vocês sabiam isso? A lei nos ensina sobre como amar. Portanto, eles tinham zelo por demonstrar o amor uns pelos outros. Mas esses indivíduos demonstram o quê? Que estão focados em si mesmos. E quando estamos focados em nós mesmos, não amaremos a outros, mas amaremos a nós mesmos. E por isso é que diz, apartem-se de mim, obradores de anarquia. Bem, terminou nosso tempo. Até a próxima semana, quando seguiremos esse estudo. Deus os abençoe. Next week, and we continue on. May God richly bless you. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.